Aqui no canal, pessoal, tem vídeo para tudo. Como é que ganha peito mais rápido, dorsal e tal. Aí um aluno meu me disse assim, Leandrão, não tem o do antebraço. Eu falei, tem? Não, não tem. Pois eu fui olhar e não tinha mesmo. Então, vamos fazer um vídeo aqui com 8 dicas para você deixar o seu antebraço gigante. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Vamos lá, nossa dica número 8, pessoal. Só lembrando que vai ter a promoção, tá? Quinta-feira agora na minha consultoria esportiva. Mais informações aqui nos comentários. Nós precisamos, para crescer o antebraço de uma maneira legal, variar os estímulos. Assim como num treinamento, por exemplo, de peito. Você costuma fazer exercícios para a parte superior, medial e inferior, certo? Ainda que tem controvérsias da eletromiografia nisso, todo fisiculturista que se preze percebe diferenças quando a gente faz essa variação de exercícios, o que contradiz a ciência, é verdade. Mas fisiculturismo às vezes é isso. Então a minha dica número 8 vamos fazer a flexão de punho, tá? Quando você faz uma flexão de punho, você trabalha toda essa parte de baixo aqui, aumentando o calibre. Isso aqui é fundamental para um antebraço grande. O que eu vejo o pessoal fazendo? Dica número 7 não está errado. Extensão de punho. Tá? Você vai trabalhar mais essa parte de cima, aqueles desenhos, sabe aquele que o Felipe Franco tem, bem bonito, que o antebraço dele é maravilhoso. Exatamente, com extensão. Só que a galera fica só em extensão. Não, a flexão também é necessária para que se aumente esse calibre total. E se não fosse tudo, dica número 6. Vamos trabalhar também com a rosca inversa. Ok? A rosca inversa também vai recrutar algumas fibras diferentes, que apesar da gente ter a flexão de cotovelo acontecendo, quando nós fazemos com a pegada inversa, isso muda o direcionamento, o recrutamento motor para os músculos, com maior incidência, claro, do antebraço. Então, vamos lá, dica 8, 7 e 6. Você tem que ter exercícios de flexão de punho, tá? Flexão de punho, extensão de punho e também os exercícios de rosca. Você não precisa ter todos no mesmo treinamento. Você pode, em um treinamento, usar 2 deles, no outro usar outros 2 e assim sucessivamente. Até mesmo identificando o que você tem mais fraco. Por exemplo, eu trabalho com muitos alunos que fazem muita extensão de punho e a flexão fica para trás. Então a flexão pode ficar em todos os treinos e a extensão com a rosca inversa eu vou variando. Número 5. Não podemos nos esquecer da pegada. Então, o que é, Leandro? A pegada é aquele, né, dar um malha na gatinha, você deu uns malha, né? Não, não é isso aí não. A pegada que eu estou falando é a força na pegada. Não é isso mesmo, Leandro? Não, não é. Como é que eu faço para melhorar a força na pegada? Eu já ensinei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin, mas como melhorar a pegada. Você vê que tem de tudo. Então, é muito simples, tá? Você vai ficar aqui sentado, igual eu estou, vai colocar os 2 maiores halteres ao seu lado, você vai agarrá-los e vai segurar até a pegada abrir. Faz isso no final do treino, que você fizer no começo vai ferrar todo o teu treinamento. Faz, como exercício de força, faz ele várias vezes na semana, mais ou menos 5 séries cada vez, com 2 minutos de intervalo entre as séries, porque a gente quer uma recuperação do substrato energético maior para conseguir um rendimento bacana. Então, melhorando a força da pegada, você vai conseguir melhorar suas marcas em todos os exercícios que envolvem, né, o punho, e com isso você vai hipertrofiar mais. Número 4. Treinar o antebraço 2 vezes por semana, enquanto você treina o restante 1 vez por semana. Pessoal, quando um aluno meu vem e me fala assim, Leandrão, o que meu shape está faltando? Sei lá, está faltando ombro. Então, tem como treinar ombro, mas crescer tudo igual e treinar tudo 2 vezes por semana? Não, o foco, ele é específico. Focar um músculo. Portanto, você vai treinar o antebraço 2 vezes por semana e o restante 1 vez por semana. Mas eu tenho algumas dicas para te dar. É tão simples assim. Quando você vai pensar em 2 vezes por semana, lembra que existem exercícios que trabalham muito o antebraço. Quais são esses exercícios? São os exercícios de dorsais, de trapézio e de bíceps. Então, se você treina, por exemplo, dorsal num dia, antebraço no outro, trapézio no outro, bíceps no outro, antebraço no outro, quer dizer, você não descansou nenhum dia. Esse aqui bateu o recorde, né? Esse aqui quis ferrar mesmo com tudo. Não quero ferrar com tudo. Como é que eu faço? Vamos setorizar todo o estresse em 2 dias. Vamos escolher 2 dias? Segundinhas e quintinhas eu vou fazer exercícios que envolvam o antebraço. Então, segunda e quinta vai ter antebraço, beleza? Que eu vou treinar ele 2 vezes por semana. Aí eu vou colocar, por exemplo,
Dorsais na segunda-feira, junto com o antebraço. E na quinta-feira eu vou colocar bíceps e trapézio. Então eu divido o estresse em 2 dias. Número 3. Então, Leandrão, eu vou treinar dorsal e antebraço. Depois eu vou treinar trapézio, bíceps e antebraço, bíceps, trapézio e antebraço. Pessoal, qual que é a prioridade? Antebraço, não é, Leandrão, que nós estávamos conversando lá que nós temos que descer o cacete no antebraço? Sendo assim, o antebraço tem que vir primeiro. Mas aí não vai prestar, porque eu vou fazer antebraço e depois costas, não vai render nada, vai abrir a pegada, tá? Isso. Qual que é o foco? Antebraço. Então, nós vamos dar prioridade para o antebraço. Você fazendo ele em primeiro, você consegue levantar mais carga, você tem um dano muito maior nele, então você vai evoluir ele mais rápido. Mas e dorsal, Leandrão? Mas a gente não está falando de dorsal agora. Depois a gente pode fazer, nessa periodização, um mesociclo, sei lá, até um macrociclo, se você quiser, focando as dorsais, se assim for necessário, que é muito importante para dar largura no shape e tal. Mas neste momento, você tem que dar prioridade para o antebraço. E para dar prioridade para o antebraço, adivinha só, outros grupamentos musculares não terão prioridade. Dica número 2, fazer o movimento completo. O que acontece, pessoal? É normal, a gente faz uma associação que não devemos fazer, tá? Eu vivo falando isso para os meus alunos todo dia. Não é a quantidade de peso que você vai colocar, quanto mais melhor, porque senão o powerlifter era mais hipertrofiado, mais definido que o fisiculturista. O que vai mandar aqui? Movimento completo. Aí você diz, Leandro, mas isso aí é óbvio. Qualquer imbecil sabe disso, porque todo exercício tem que fazer um movimento completo, mas parece que vocês esquecem. Às vezes, quando a gente fala de 2 músculos, tá? Antebraço e panturrilha. Não é o tema do vídeo panturrilha, mas panturrilha eu não sei. Parece que o pessoal tá tendo um ataquezinho epilético, fica assim, ó, e não faz o movimento completo, explora o arco de movimento. No antebraço, para voltar aqui, não vai fazer uma rosca-punho, uma extensão de punho assim, ó, sabe? Não, traz lá de baixo até em cima, volta. Vou fazer uma flexão de punho, vou deixar cair aqui, completo, vou sentir alongar. E aí depois eu vou trazer para cima. Se preocupa não em colocar maior carga, mas fazer o movimento completo. Isso nos leva diretamente ao número 1 agora, que depois de você fazer todas essas diquinhas para o antebraço realmente ficar explosivo, você deve adicionar uma técnica avançada de treinamento, claro. Então, o que eu uso, tá? Como é um padrão meu, não quer dizer que precisa ser com todos também, claro, mas no geral, uma técnica avançada para cada agrupamento muscular. Antebraço, nós vamos treinar 2 vezes por semana nessa periodização. Então a gente vai usar 2 técnicas avançadas, uma para cada treinamento. Leandrão, quais são as técnicas avançadas que eu posso utilizar? Diversas, tá? Drop set, resting pause, GVT, FST, etc. Posso usar GVT para antebraço? Pode, tá? Pode. Mas o GVT original, não. Depois assiste o vídeo do GVT que você vai entender melhor. De qualquer forma, uma técnica avançada que eu gosto bastante para antebraço é o FST7, que envolve um trabalho de hipertrofia com flexibilidade. Então algumas pessoas têm às vezes o movimento um pouco encurtado. E aí você coloca o FST7, solta a musculatura, faz um movimento mais completo e isso gera uma hipertrofia muito mais rápida. Nas panturrilhas e posteriores de coxa também, tá? Mas isso, se você já fosse inscrito aqui no canal, você já saberia. Então, olha o que você está perdendo. Explica melhor essa técnica aí, Leandrão, do FST, que me interessou. Né? Quem faz essa técnica? Deve ser só nego Zé Ruela, né? Não, Phil Heath, Jay Cutler, os dois faziam FST7. Misters Olympias ali, Randy Rumble é o treinador deles. Legal, então me conta mais. Tá nesse vídeo aqui. Dá uma assistidinha aqui, tudo sobre o FST7.